Relato 1. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar. Coisas que acontecem e ficam guardadas dentro da gente, porque ninguém vai acreditar se a gente contar. Passei anos tentando entender o que aconteceu naquela noite no shopping. Às vezes acordo no meio da madrugada e ainda sinto aquela presença. Sabe quando você tem certeza que tem alguém te observando? Então, só que não tem ninguém ali. Nunca contei essa história direito pra ninguém. Quer dizer, tentei falar com uns amigos, mas sempre parava no meio. Como explicar algo que nem eu mesmo entendo? Mas agora, depois de tanto tempo, acho que chegou a hora de contar. Não espero que acreditem em mim. Só peço que escutem até o final. E se um dia vocês estiverem sozinhos, tarde da noite, num lugar grande e vazio, bem, talvez entendam do que estou falando. Nasci e cresci em Patrocínio Paulista, cidade pequena do interior de São Paulo. Daquelas que todo mundo conhece todo mundo, sabe? Meu pai tinha uma oficina mecânica perto da Praça Central e minha mãe trabalhava como costureira em casa. A gente não tinha muito luxo, mas também não passava necessidade. Lembro que, desde moleque, eu era fascinado pelas histórias que meus tios e meus avós contavam. Não eram aquelas histórias de saci ou mula sem cabeça, não. Era coisa mais pesada. Meu vô João, que Deus o tenha, contava sobre uma casa abandonada na estrada de terra que ia para Franca. Dizia que quem passava por lá depois das 18 horas ouvia gritos. Meu tio Sebastião jurava de pé junto que tinha visto um lobisomem quando era mais novo. E minha avó? Nossa, ela sabia cada história de assombração que fazia a gente dormir com a luz acesa. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas nunca acreditei muito nelas, não. Achava que era só o povo antigo querendo assustar a criançada. Até porque, na minha cabeça, essas coisas só aconteciam em cidade pequena, onde não tinha muito o que fazer além de contar história. Quando completei 22 anos, percebi que precisava mudar de ares. Em Patrocínio não tinha muito futuro para quem queria crescer na vida. Foi aí que decidi ir para Franca. Não era longe, dava uns 60 quilômetros só, e era uma cidade maior, com mais oportunidade. Minha mãe chorou quando contei que ia embora, mas meu pai entendeu. Ele mesmo tinha saído da roça para tentar a vida na cidade quando era jovem. Vai, filho, mas não esquece de onde veio. Foi o que ele me disse enquanto me ajudava a arrumar minhas coisas na mochila. Naquela época, eu não fazia ideia do que me esperava em Franca. Se soubesse... Bem, talvez tivesse ficado em Patrocínio mesmo, consertando o carro com meu pai. Mas a gente nunca sabe o que o destino guarda pra gente, não é mesmo? Cheguei em Franca numa segunda-feira de manhã. Fiquei na casa de um primo que dividia apartamento com outros 2 rapazes lá perto do Jardim Paulista. Não era grande coisa, mas dava pro gasto enquanto eu procurava emprego. Logo na primeira semana, fiquei sabendo que o shopping estava precisando de segurança pro turno da noite. Fiz um curso rápido de vigilante, consegui o certificado e me candidatei. Para minha surpresa, fui chamado. O shopping era relativamente moderno para sua época. Foi o primeiro da cidade, inaugurado em 1993, mas era bem movimentado durante o dia. Meu turno começava às 22 horas, quando as lojas já tinham fechado e só o cinema ainda funcionava. Depois que o último filme acabava, lá pelas meia-noite, o lugar ficava completamente vazio. Éramos só eu e mais 2 seguranças, cada um responsável por uma área do único piso. A minha parte incluía o corredor principal e a praça de alimentação. De dia, aquele lugar era cheio de vida, com famílias, jovens e trabalhadores circulando. Mas à noite era como se o shopping virasse outro lugar. As mesas vazias da praça de alimentação, com as cadeiras empilhadas em cima, criavam sombras estranhas no chão. O eco dos meus passos reverberava pelos corredores desertos. As vitrines das lojas, iluminadas apenas pelas luzes de segurança, pareciam olhos semicerrados me observando. No começo, achei o trabalho tranquilo. Fazia minhas rondas, checava as portas de emergência, verificava se não tinha nenhum adolescente escondido depois do cinema. Mas com o passar das noites, comecei a notar coisas diferentes. Tinha noites que eu ficava observando os manequins nas vitrines. Sabe quando você olha muito tempo para alguma coisa e começa a ver movimento onde não tem? Pois é.
Mas era só impressão, eu pensava. Pelo menos foi o que eu acreditei até aquela quinta-feira. Lembro até hoje. Tinha sido um dia quente, mas à noite uma tempestade forte caiu sobre a cidade. O barulho da chuva batendo no teto de vidro do shopping ecoava por todo lugar. Foi nessa noite que tudo mudou. Já passava da 1 da manhã quando comecei minha ronda pelo corredor principal. A tempestade continuava forte lá fora, e os clarões dos relâmpagos entravam pelas clarabóias do teto, criando reflexos nas vitrines. O radiotransmissor estava chiando mais que o normal naquela noite. Foi quando escutei. No começo parecia o barulho de um cabide caindo, daqueles de metal. Veio da direção dos banheiros no final do corredor. Pensei em ignorar, mas era minha função verificar. Enquanto caminhava em direção ao barulho, os chiados no rádio aumentaram tanto que tive que desligar. A área dos banheiros ficava num corredor meio escondido, longe da praça de alimentação. Quando me aproximei, notei que a luz estava piscando, como se a lâmpada estivesse prestes a queimar. O cheiro de produtos de limpeza era mais forte que o normal. Foi então que vi. Perto da porta do banheiro feminino tinha alguém. Não dava para ver direito, mas a silhueta era de uma pessoa alta, muito alta. "Ei, o shopping está fechado", avisei, mas não houve resposta. A figura começou a se mover. Não era um andar normal. Parecia que ela deslizava, mas de um jeito errado, como se seus joelhos dobrassem para o lado contrário. Quando apontei a lanterna diretamente, quase deixei ela cair. O rosto não tinha rosto. Era como se alguém tivesse apagado as feições, deixando só uma superfície lisa e escura. Mas mesmo sem olhos, eu sabia que aquela coisa estava me encarando. Dei um passo para trás e ela avançou. O movimento foi tão rápido que mal pude reagir. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. O corredor parecia não ter fim, e eu podia ouvir algo se arrastando atrás de mim, cada vez mais perto. As luzes do corredor começaram a piscar, e em cada flash eu via a sombra daquela coisa na parede, cada vez maior, cada vez mais próxima. Não olhei para trás. Não podia olhar para trás. Quando alcancei a praça de alimentação, tropecei numa das cadeiras que estavam no chão. Caí com tudo. O barulho atrás de mim parou. Quando finalmente tive coragem de olhar, não havia nada ali. Só o corredor vazio e as luzes, agora normais. Fiquei ali caído no chão da praça de alimentação até o sol nascer. Meus colegas me encontraram tremendo, com o uniforme encharcado de suor. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam direito. Eles acharam que eu tinha dormido e sonhado, ou que talvez tivesse passado mal por causa do calor. Pedi as imagens das câmeras de segurança, mas claro, as câmeras do corredor dos banheiros estavam com problemas naquela noite. As outras, todas com interferência exatamente na hora do ocorrido. Conveniente, não? Não pedi demissão. Talvez devesse, mas não pedi. Tinha contas para pagar e, sinceramente, queria entender o que tinha acontecido. Nas noites seguintes, evitava aquele corredor dos banheiros. Fazia a ronda mais rápido, sempre atento a qualquer barulho diferente. Nunca mais vi aquela coisa. Pelo menos não diretamente. Mas às vezes, quando passo perto daquela área, sinto um peso no ar. E juro que consigo ouvir algo se movendo atrás das portas, como se estivesse esperando. Alguns meses depois, conversando com um dos seguranças mais antigos, descobri que outros já tinham visto coisas estranhas ali. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas todos sabiam. Era como um segredo compartilhado em olhares e meias palavras. Hoje ainda trabalho lá. Já se passaram 3 anos. O shopping continua o mesmo, e a vida segue. De vez em quando, algum cliente comenta sobre barulhos estranhos vindos daquele corredor, ou sobre uma sensação estranha de estar sendo observado. Eu só escuto e aceno com a cabeça. O que mais posso fazer? Ninguém acreditaria se eu contasse o que realmente acontece naquele lugar depois que as luzes se apagam e as lojas fecham suas portas. Mas se um dia você estiver no shopping e ouvir um barulho estranho vindo daquele corredor dos banheiros, não pare para investigar. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Algumas histórias é melhor não conhecer. Porque tem coisas que, quando te notam, nunca mais te esquecem.
Sabe, às vezes me pergunto quantas pessoas já passaram por experiências similares. Será que tem mais gente por aí que trabalha à noite e já viu coisas que não consegue explicar? Se você já teve alguma experiência estranha durante o turno da noite, seja num shopping, hospital ou qualquer outro lugar, fico pensando se não seria interessante compartilhar. Afinal, quem trabalha depois que o sol se põe, sabe que a noite guarda seus próprios segredos. E você, tem alguma história para contar? Relato 2. Nossa, gente, nem sei direito como começar a contar essa história para vocês. Já faz uns 10 anos, mas até hoje, quando lembro, meu corpo fica todo arrepiado. Tudo começou em 2013, quando consegui um emprego de vigilante noturno numa empresa grande aqui em Anápolis. Era uma fábrica de produtos químicos que ficava meio isolada, bem na divisa com uma área de mata fechada. No começo, achei até bom. O salário era melhor que meu emprego anterior, e o serviço parecia tranquilo, sabe? Basicamente, eu tinha que fazer rondas pelo perímetro da empresa, conferir se estava tudo em ordem e ficar atento a qualquer movimento suspeito. A empresa tinha um muro alto, mas nos fundos, onde fazia divisa com a mata, era só uma cerca de arame com cerca elétrica em cima. Nas primeiras semanas, até achava bonito. A mata de noite tem uma energia diferente, né, não? De dia, o pessoal do administrativo sempre comentava sobre as araras e outros bichos que apareciam por ali. Mas de noite a história era outra. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que senti que tinha algo errado. Era uma noite de lua nova, dessas bem escuras mesmo. Tava fazendo minha ronda normal, quando comecei a sentir um peso diferente no ar. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Então, mas não era uma sensação normal não. Era como se tivesse vários olhos me acompanhando. Nessa noite, fiquei mais perto do posto de vigilância, confesso. Os outros seguranças mais antigos sempre falavam que eu ainda não tinha pegado o jeito da área, mas percebi que eles também evitavam fazer ronda sozinhos perto da mata. Na época não entendi o porquê, mas hoje eu sei bem. Inclusive, se tiver alguém aí que já trabalhou como vigilante noturno em área isolada assim, conta pra mim nos comentários se já passou por algo parecido. Às vezes penso que não fui o único a sentir essas coisas estranhas. Mas o que aconteceu nas noites seguintes? Isso sim me fez entender por que a empresa tinha tanta dificuldade para manter seguranças por muito tempo naquele lugar. Foi numa terça-feira, lá pelas 3 da manhã, que tudo começou a ficar mais sinistro. Tava fazendo minha ronda normal, já meio sonolento, quando ouvi o primeiro grito. Nossa Senhora do Desterro, nunca tinha ouvido nada parecido na minha vida. Não era um grito de animal, tipo uma onça ou lobo-guará que às vezes aparecia por ali. Era um grito... Como posso explicar? Parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. Era agudo, prolongado, como se alguém estivesse em agonia, mas tinha algo errado na frequência. Sabe quando você ouve um áudio distorcido? Então, mais ou menos assim. Na hora fiquei paralisado, a lanterna tremendo na minha mão e o coração quase saindo pela boca. O grito veio da direção da mata, mais ou menos uns 100 metros de onde eu estava. Pensei em chamar reforço pelo rádio, mas fiquei com vergonha de parecer medroso. Coisa de novato, sabe? Depois de uns minutos tentando me acalmar, resolvi investigar. Peguei minha lanterna mais potente e fui chegando perto da cerca. Foi quando o grito veio de novo, mas dessa vez parecia mais perto, bem mais perto. Apontei a lanterna na direção do som e... nada. Só aquela escuridão da mata e um vento gelado que começou a soprar. O Zé Carlos, segurança mais antigo que estava no posto principal, me chamou no rádio perguntando se eu tinha ouvido também. Uai, pelo menos não estava ficando doido. Ele me disse para voltar pro posto que não era bom ficar sozinho quando isso começava. Quando cheguei lá, vi que o Zé estava pálido. Ele me contou que esses gritos já tinham acontecido antes, mas nunca tão perto da cerca. Disse que o último segurança que foi dar uma de corajoso e foi investigar sozinho, pediu as contas no dia seguinte. Sabe o que é mais doido? Enquanto conversávamos, começamos a ouvir algo que parecia passos pesados se aproximando da cerca. Mas não era só isso. Tinha um barulho de galhos quebrando, como se algo grande estivesse se movendo na mata. E aí,
Vocês acreditam que bem nessa hora a energia do posto principal caiu? Pois é. Mas isso que aconteceu depois, só de lembrar já me dá um frio na espinha. Depois daquela noite dos gritos, a coisa ficou mais séria. Na manhã seguinte, eu e o Zé Carlos fomos verificar a área perto da cerca e... misericórdia! O que encontramos ali não tinha explicação. Tinha umas marcas no chão que me deixaram arrepiado até o último fio de cabelo. Não eram pegadas de animal nem de gente. Eram tipo... sulcos fundos na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado, mas em padrões que não faziam sentido nenhum. Pareciam símbolos, sabe? Mas de um tipo que eu nunca tinha visto antes. O mais estranho é que tinha uma área onde o capim estava todo achatado, formando um círculo quase perfeito de uns 3 metros de diâmetro. No centro desse círculo, a terra estava preta, como se tivesse sido queimada, mas não tinha cheiro de queimado nem nada. Foi aí que o seu Jorge, o zelador mais antigo da empresa, chegou para trabalhar e viu a gente ali. O velho ficou branco que nem papel quando viu as marcas. Vocês não deviam ter vindo aqui, ele disse fazendo o sinal da cruz. Depois nos contou que já tinha visto marcas parecidas antes, mas nunca tinha falado nada com medo de acharem que ele estava ficando maluco. Inclusive, se alguém aí já viu alguma marca estranha assim no mato, comenta aí embaixo. Às vezes tem mais gente que passou por isso e a gente nem sabe, né? Nesse dia, mais tarde, outros funcionários vieram ver as marcas. Todo mundo comentando baixinho, tirando foto. Mas quando o supervisor chegou, mandou isolar a área e proibiu todo mundo de falar no assunto. Disse que era só vandalismo e que iam reforçar a segurança. Mas o pior não eram as marcas. Era aquela sensação. Mesmo durante o dia dava para sentir que tinha alguma coisa ali observando. Era como se a própria mata tivesse olhos. Sabe quando você sente aquele calafrio na nuca? Então, mas multiplicado por 1000. E foi numa dessas noites, logo depois, que eu tive certeza que não era coisa da minha cabeça. O que aconteceu foi tão... nem sei explicar direito porque foi a noite que mudou tudo. Era por volta das 2 da manhã quando tudo aconteceu. Eu estava fazendo a ronda sozinho. O Zé tinha faltado por causa de uma gripe. O ar estava pesado, diferente, e uma névoa baixa começou a se formar perto da cerca. Decidi filmar com o celular, porque ninguém acreditava quando eu falava da névoa estranha. Era um fenômeno muito específico. Sempre aparecia no mesmo horário e só naquela área. Quando me aproximei para conseguir uma imagem melhor, meu celular começou a falhar. A tela ficava piscando e apareciam uns riscos estranhos. Foi então que eu vi. No meio da névoa, tinha uma forma que não era bem sólida, mas também não era só névoa. Era alta, muito alta, e se movia de um jeito antinatural. Parecia que dobrava em ângulos impossíveis. Tentei focar melhor, mas quanto mais eu olhava, menos sentido fazia o que eu estava vendo. De repente, aquela coisa parou. Juro por tudo que é mais sagrado que senti meu sangue gelar quando percebi que ela tinha se virado na minha direção. Foi quando ouvi aquele grito de novo, mas dessa vez parecia que estava dentro da minha cabeça. Não lembro direito como voltei pro posto. Quando dei por mim, estava sentado no chão tremendo, com o rádio quebrado na minha mão e o celular completamente descarregado, sendo que tinha 80% de bateria minutos antes. Na manhã seguinte, tinha mais marcas no chão. Dessa vez, elas formavam uma espécie de espiral gigante. E no meio tinha uma coisa que ninguém conseguiu explicar até hoje. Era como se o próprio ar estivesse distorcido, fazendo tudo parecer embaçado naquele ponto específico. Pedi demissão naquela mesma semana. Soube que depois de mim, mais 3 seguranças saíram em menos de um mês. A empresa acabou terceirizando a segurança, e hoje em dia os guardas trabalham sempre em dupla. Às vezes, quando passo perto daquela área, ainda sinto aquele peso no ar. Dizem que os gritos continuam e que as marcas ainda aparecem de vez em quando. A mata continua lá, guardando seus segredos, e seja lá o que for aquela coisa. Bom, acho que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai entender direito. Relato 3. Era 1995. São Paulo vivia aquela crise danada depois do Plano Real, e eu precisava desesperadamente de um emprego.
Quando vi o anúncio de vigilante noturno para uma antiga fábrica de tecidos no Brás, não pensei duas vezes. O salário não era dos melhores, mas na época qualquer dinheiro era bem-vindo. Lembro do dia que fui fazer a entrevista. A fábrica era um daqueles prédios antigos, todo de tijolinho à vista, janelas enormes e uma chaminé que parecia tocar o céu. Ficava numa rua estreita, dessas típicas do Brás, cercada por outros galpões e lojas de tecido. O cheiro de mofo e umidade dominava o ambiente. Quem me recebeu foi o Ademir, um senhor que já trabalhava lá há anos como vigilante e estava de saída. Consegui um emprego melhor, ele disse, mas tinha algo estranho no jeito dele falar. Os olhos não paravam quietos, como se estivesse sempre procurando alguma coisa nas sombras. Enquanto me mostrava o lugar, Ademir ia explicando as rotinas. A fábrica tinha 4 andares, todos desativados desde o final dos anos 80. No térreo ficavam as antigas máquinas de tecelagem, cobertas com lonas empoeiradas. O primeiro e segundo andares eram depósitos, e o terceiro tinha os escritórios administrativos. Você precisa fazer a ronda a cada 2 horas, explicou ele. Começa pelo térreo, sobe até o terceiro, checa todas as janelas e portas. Quando perguntei sobre o motivo de tanta segurança num prédio vazio, ele deu de ombros. Os donos não querem invasões. Tem muito material valioso ainda. Foi quando estávamos no terceiro andar que notei algo diferente no comportamento dele. Ademir parou de repente, olhando fixamente para uma das janelas do escritório principal. Só um conselho, disse baixinho. Se ouvir barulho de máquina de costura depois da meia-noite, não vá procurar. E evite o terceiro andar depois das 3 da manhã. Na hora, não dei muita importância. Pensei que fosse papo de funcionário querendo assustar o novato. Mas antes de ir embora, ele ainda disse: "Ah, e tem mais uma coisa. Se alguém perguntar, aqui nunca aconteceu acidente nenhum. Os donos não gostam que a gente fique falando disso." No caminho para casa, peguei um ônibus lotado na Rangel Pestana e fiquei pensando no comportamento estranho do Ademir. Na época, achei que ele só estava cansado do trabalho. Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu entendo perfeitamente por que ele estava com tanta pressa para sair dali. A primeira semana até que foi tranquila. Era um trabalho solitário, claro, mas eu já esperava por isso. Pegava às 22 horas e ficava até às 6 da manhã seguinte. Entre uma ronda e outra, ficava na guarita improvisada no térreo, onde tinha uma cadeira velha, uma televisão pequena que mal pegava a Globo e uma garrafa térmica de café. O problema começou na segunda semana. Era uma noite abafada, típica de São Paulo, quando escutei o primeiro barulho estranho. Parecia o som de uma máquina de costura antiga, sabe? Aquele tec-tec-tec ritmado. Vinha do primeiro andar. Consultei o relógio. 00:40. Lembrei do aviso do Ademir, mas precisava verificar. Afinal, era meu trabalho, né? Subi as escadas, lanterna em punho. O barulho foi ficando mais claro, mais definido. Mas quando cheguei no primeiro andar, silêncio total. E olha que eu conhecia bem aquele lugar. Não tinha uma única máquina de costura funcionando ali há anos. Foi nessa mesma noite que Dona Cida, a senhora que vendia café da manhã na esquina, começou a me contar as histórias. Meu marido trabalhou nessa fábrica por 20 anos, ela disse enquanto me servia um pão na chapa. Conheceu muita gente que se machucou nas máquinas. Naquela época não tinha essa de segurança no trabalho, não. As noites foram piorando gradualmente. O som da máquina de costura ficou mais frequente. Às vezes eram passos no terceiro andar. Outras vezes, vultos passando pelas janelas, sempre nas do terceiro andar. E aquele cheiro, um cheiro forte de tecido novo, que aparecia do nada e sumia do mesmo jeito. Um dia encontrei seu José, um antigo morador da rua. Ele me contou que nos anos 80, uma funcionária teve o cabelo preso numa das máquinas. Foi feio, ele disse balançando a cabeça. Depois disso, começaram os comentários. O pessoal dizia que ela ainda aparecia por aí, principalmente no terceiro andar, onde ficava o escritório do dono que nunca quis colocar proteção nas máquinas. As histórias foram se acumulando. A cada dia,
mas um antigo morador ou ex-funcionário tinha algo para contar. E junto com as histórias, as coisas estranhas aumentavam. O rádio que ligava sozinho tocando músicas antigas. O telefone da antiga secretaria que tocava de madrugada, mesmo desligado da tomada. Mas nada disso se comparava ao que acontecia quando eu precisava fazer a ronda do terceiro andar depois das 3 da manhã. Tinha noites que eu simplesmente não conseguia subir. Ficava no pé da escada, paralisado, ouvindo sons de passos e vozes abafadas. Foi numa dessas noites que tudo mudou. E até hoje me pergunto se fiz a coisa certa em subir aquela escada uma última vez. Era uma quarta-feira. Nunca vou esquecer. São Paulo tinha amanhecido com aquela garoa chata, daquelas que não param o dia inteiro. Quando cheguei para trabalhar, já estava tudo molhado e a fábrica parecia ainda mais sombria que o normal. Por volta das 3 da manhã, comecei a ronda de sempre. No térreo, tudo normal. No primeiro andar também. No segundo, aquele cheiro de tecido novo apareceu de novo, mas já estava até acostumado. Foi quando comecei a subir para o terceiro andar que percebi. Estava mais frio que o normal. Muito mais frio. A escada rangeu diferente naquela noite. Cada degrau parecia um aviso para eu voltar. Mas subi. O corredor do terceiro andar estava escuro como sempre. Só que tinha algo diferente. As sombras pareciam mais densas, quase sólidas. Apontei a lanterna para a janela do escritório principal e... meu coração parou. Tinha alguém lá. Uma silhueta de mulher, parada na janela. O cabelo longo balançava, mesmo não tendo vento nenhum. Ela estava de costas, olhando para fora. Minha lanterna começou a falhar, piscando fraca. Foi quando ela começou a se virar. Não sei explicar o que aconteceu depois. Só sei que desci aquelas escadas correndo como nunca tinha corrido na vida. Não parei nem para pegar minhas coisas na guarita. Saí pela porta da frente e corri até a Avenida Rangel Pestana, onde ficava o ponto de ônibus. Nunca mais voltei para buscar meus pertences. Liguei no outro dia mesmo e pedi demissão. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter arrumado outro emprego. O supervisor nem questionou. Depois fiquei sabendo que era comum os vigilantes noturnos não durarem muito tempo. Anos depois, em 2005, vi no jornal que iam demolir a fábrica. Fui até lá no dia, junto com vários curiosos do bairro. Enquanto as máquinas derrubavam aquelas paredes antigas, seu José, que ainda morava na rua, chegou perto de mim. Será que agora ela descansa? Ele perguntou, olhando para o terceiro andar, que ainda estava de pé. Não respondi, mas quando a última parede caiu, podia jurar que ouvi bem baixinho o som de uma máquina de costura. Até hoje, quando passo pelo Brás, evito aquela rua. O terreno continua vazio, cercado por tapumes. De vez em quando, algum morador mais antigo conta as histórias da fábrica para os mais novos. E sabe o que é mais estranho? Dizem que mesmo sem o prédio, ainda dá para ver uma sombra passeando por ali nas noites mais escuras. Nunca mais trabalhei como vigilante noturno. Tem certos empregos que não valem o risco, sabe? E tem certas coisas que é melhor deixar quietas. Mas me diz uma coisa. Você também já trabalhou em algum lugar que te fez pedir demissão sem olhar para trás? Relato 4. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Para mim, sempre teve uma explicação lógica para tudo. Só que, naquela época, eu era um vigia noturno num prédio comercial ali no centro de São Paulo. E posso te garantir que algumas coisas simplesmente fogem da lógica. Era a década de 90. O movimento por ali era outro. Durante o dia, o prédio ficava cheio de gente. Um entra e sai sem parar de funcionários e empresários. À noite, a história era diferente. Só sobrava eu com aquele silêncio cortante. No começo achei até bom, né? Trabalho tranquilo, eu sozinho com meus pensamentos. Melhor do que os empregos anteriores que tive, sempre corridos. O prédio não era novo, já tinha um certo tempo de uso. Sabe aqueles edifícios que parecem ter histórias demais para contar? Pois é. Algumas pessoas até comentavam sobre o lugar, mas eu não dava muita bola. Um dos porteiros do dia me contou que, de vez em quando, o elevador ficava maluco. Subia e descia sozinho. Ele até brincava que o elevador tinha vida própria. E na hora,
pensando que era papo de funcionário querendo assustar o novato. Só que foi depois de uns dias ali, naquela tranquilidade toda, que comecei a perceber algo estranho. O elevador. Bom, ele realmente se mexia sozinho, mas sempre depois das 2 da manhã. Era um movimento quase certo, como um relógio. Mas no fundo, eu achava que era só um defeito qualquer. Naquela época, eu não fazia ideia do que estava por vir, mas aquela sensação esquisita já tinha começado a me incomodar. Mal sabia eu que o trabalho tranquilo que tanto esperava estava prestes a se tornar uma experiência que eu nunca mais ia esquecer. Depois da conversa com o porteiro, comecei a prestar mais atenção no elevador. No começo, até achei que eu estava exagerando, talvez por causa do tédio da madrugada ou do silêncio que deixava qualquer som meio suspeito, mas logo percebi que o negócio era real. Sempre por volta das 2 da manhã o elevador dava sinais de vida. Um ding ecoava pelo saguão e eu via o painel acender. Ele subia, descia e parava em andares sem que ninguém apertasse nada. E isso foi ficando cada vez mais frequente. A curiosidade começou a me cutucar. Será que era algum problema técnico? Alguma falha no sistema? Mas o estranho era que isso só acontecia à noite. Conversei com o colega que cobria meu turno quando eu estava de folga, e ele confirmou. A mesma coisa acontecia com ele. Aliás, todos os vigias noturnos do prédio já tinham notado o elevador se movimentando sozinho sempre por volta do mesmo horário. Ninguém parecia muito preocupado. Deve ser coisa do prédio velho, era o que todo mundo dizia, mas eu não conseguia me convencer disso. Por que sempre depois das 2 da manhã? E por que o elevador se movia com tanta precisão, como se alguém, ou algo, estivesse apertando os botões de propósito? Com o passar dos dias, aquela situação começou a me incomodar de verdade. Eu não conseguia mais ignorar o fato de que algo muito estranho estava acontecendo. E foi aí que decidi. Naquela noite, ia até o elevador. Queria ver de perto o que estava rolando. Não sabia bem o que esperava encontrar, mas a sensação de que algo além da minha compreensão estava prestes a acontecer me deixou inquieto. Algo me dizia que aquela noite seria diferente. Chegou a noite em que eu decidi que ia dar um jeito de entender o que estava acontecendo. Já era perto de 2 da manhã, e o silêncio no prédio parecia ainda mais pesado do que o normal. A cada minuto que passava, meu nervosismo crescia, mas ao mesmo tempo eu estava determinado a descobrir se aquilo era só coisa da minha cabeça ou algo mais. Fiquei no meu posto, esperando. O relógio marcava 2:10 da manhã quando eu ouvi o ding do elevador lá no saguão. Meu corpo inteiro gelou. A luz do painel se acendeu e o elevador começou a se mexer. Descia, bem devagar, até parar no térreo, bem na minha frente. Eu levantei devagar e fui andando até o elevador. As portas se abriram sozinhas, como se estivessem me esperando. Eu olhei lá dentro. Nada. Só o vazio. Respirei fundo, tentando manter a calma, e entrei. Sabe aquela sensação de que tem algo te observando, mas você não vê nada? Era exatamente assim que eu me sentia. O elevador ficou ali, parado, como se estivesse esperando minha próxima decisão. Me aproximei dos botões, e antes mesmo de tocar em algum deles, o elevador começou a subir sozinho. Eu fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Ele parou no 3º andar. As portas se abriram de novo, mas do outro lado, só o corredor vazio, iluminado pelas luzes de emergência. Eu quase saí do elevador naquele momento, mas alguma coisa me fez ficar. Talvez fosse pura teimosia ou a vontade de resolver o mistério de uma vez por todas. O elevador fechou as portas e continuou seu caminho. Dessa vez, foi até o último andar. Chegando lá, assim que as portas se abriram, senti uma pressão estranha na cabeça, como se algo estivesse comprimindo minha mente. Meus ouvidos começaram a zumbir de um jeito incômodo, e minha boca ficou seca. Era um desconforto que eu nunca tinha sentido antes, como se o ambiente ao redor estivesse sugando minha energia aos poucos. De novo, o corredor estava vazio, mas havia algo ali, invisível, me cercando. Tudo em mim gritava para voltar,
para sair dali, mas minha curiosidade falava mais alto. E naquela hora eu só pensava: será que estou indo longe demais? Aquela pressão estranha continuava a crescer. Eu me sentia cada vez mais tonto, como se algo estivesse distorcendo meus sentidos. Quando o elevador parou de novo e as portas se abriram, me preparei para ver o térreo, mas o que vi me deixou confuso. Parecia o terceiro andar novamente, mas algo estava diferente. O corredor estava escuro, mas não da maneira normal, sabe? Parecia que as luzes estavam funcionando, mas a claridade era insuficiente, como se a escuridão estivesse vazando pelos cantos. O chão rangia quando eu me mexia, como se estivesse mais desgastado do que eu lembrava. Era sutil, mas a sensação de que o ambiente tinha mudado era inegável. Não sei explicar o que vi, mas tudo naquele andar estava diferente. Era quase como se fosse outro o prédio. Aquilo era simplesmente surreal. O mais estranho foi o silêncio. Não era um silêncio comum. Era inquietante, desconfortável. Sabe quando você entra em um lugar e parece que até o ar está diferente? Era assim, mas eu não conseguia identificar o porquê. E ao fundo, um ruído estranho. Não era um sussurro ou uma voz, mas um som repetitivo, como algo arranhando lentamente as paredes. Não era alto, mas era alto o suficiente para te deixar inquieto. Nessa hora eu já estava esperando algo pior acontecer. Eu queria voltar para o térreo. Queria sair daquele elevador, mas meu corpo hesitava. Era como se meus músculos se recusassem a mover. Uma sensação esquisita me percorreu, como se algo invisível estivesse à minha volta, me observando de perto, mas sem se revelar. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. Eu sabia que tinha que sair dali, mas algo que eu não podia ver, parecia me manter preso naquele lugar. Naquele momento, eu soube que precisava sair dali. O elevador parecia mais apertado, o ambiente ao redor quase sufocante. O som de algo arranhando as paredes se intensificava, ainda sutil, mas constante. Era como se aquele som estivesse me cercando. Respirei fundo e, sem pensar duas vezes, pressionei o botão do térreo. Não queria mais saber de respostas. Só queria sair dali o mais rápido possível. As portas se fecharam e o elevador começou a descer. Dessa vez, tudo aconteceu em silêncio absoluto. Nenhum barulho, nenhum tremor. Apenas o movimento suave do elevador voltando ao térreo. Quando as portas finalmente se abriram, lá estava o saguão. Tudo normal, como sempre. O relógio mostrava 2h35. Eu saí do elevador rapidamente, tentando não olhar para trás, mas a sensação de estar sendo seguido, de estar sendo observado, não foi embora. Ela só crescia. Voltei para meu posto tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de uma estranha coincidência. Mas enquanto eu me sentava, meu rádio, que estava mudo a noite toda, deu um chiado curto, interrompendo o silêncio. Um som baixo, quase um estalo. E por um breve momento, aquela mesma sensação desconfortável voltou, como se o que quer que fosse não tivesse me deixado em paz ainda. Depois daquela noite, os eventos estranhos continuaram. Não com a mesma intensidade, mas o elevador ainda insistia em se mover sozinho nas madrugadas, sempre por volta das 2. Eu não entrei mais nele depois daquele dia. E os outros vigias? Bom, ninguém comenta mais nada. Não sei se por medo ou por já estarem acostumados. Mas eu nunca mais fui o mesmo. O prédio passou por uma reforma alguns meses depois. Dizem que resolveram todos os problemas, mas não posso confirmar. Eu já tinha pedido para ser transferido. Como eu continuaria ali depois de tudo que aconteceu comigo? Claro, eu sei que minha curiosidade me levou a vivenciar algo que eu sinceramente preferiria nunca ter experimentado. Sei que muitos não acreditam nesse tipo de coisa. Eu também não acreditava, até acontecer comigo. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,